A agenda de hoje, agronegócio, a agenda da governança e inovação. Quem traz o tema é o Centro de Capacitação, Consultoria e Pesquisa voltado para o agronegócio, é o Pensa, da FIA. Então, uma boa noite a todos, obrigada pela sua audiência, em casa, no trabalho. Estamos aguardando ainda o pessoal entrar, todos os inscritos, mas vou falar um pouco da FIA para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiane, faço parte do marketing da FIA e vou contar um pouquinho da fundação. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas. Temos curso de graduação em administração, pós-graduação, mestrado profissional em gestão de negócios, um portfólio completo de educação executiva em AD, MBA e pós-MBA. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram conhecimento e inovação para pequenas, médias e grandes empresas das esferas pública, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, somos desenvolvedores das pesquisas Ranking no Varejo, Índice de Credibilidade da Black Friday, Empresas Mais em parceria com o Estadão, Lugares Incríveis para Trabalhar em parceria com o UOL. Nesses mais de 40 anos de história, nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Essa noite, depois da palestra, você pode fazer suas perguntas no painel de controle, tem 2 campos de interação com a gente. Um deles é o chat, deixe esse para os comentários, e se você quiser fazer alguma pergunta para os palestrantes, você pode usar o campo Q&A. Quem abre para a gente o evento e apresenta as palestrantes é a professora Camila Murad, coordenadora executiva e professora do MBA Gestão de Agronegócios, Estratégia, Transformação e Tecnologia, doutora e mestre em Administração pela FEA-USP e graduada em Administração pela UFMS. Uma boa noite a todos. Obrigada, Fabiane, pela abertura. Bom, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar, que vai tratar de agronegócios e trazer uma perspectiva de governança e inovação nesse setor. Como a Fabiana já adiantou, esse evento está sendo realizado pelo Pensa, que é o Centro de Estudos em Agronegócio da FIA, e aqui hoje conosco a gente vai ter a participação, é um webinar aberto, então temos professores do nosso MBA, temos alunos do MBA e convidados que vão poder interagir, né, como é que vai funcionar aqui o nosso formato. A gente vai ter a Patrícia, já vou contar um pouquinho sobre ela, fazendo a apresentação, uma palestra. Depois a gente tem a Silvia, que vai trazer algumas questões provocativas aqui para o nosso debate. E, enquanto isso, vocês podem ir postando questionamentos aí tanto no chat quanto no Q&A, para a gente poder trazer e intensificar ainda mais o debate, tá bom? Bom, a Patrícia Bueno, ela é CEO e fundadora da Easy Hub, que é uma boutique de curadoria e governança da inovação. Então, ela tem uma longa trajetória aí, tanto no tema da inovação, quanto no tema da governança, e especialmente quando a gente fala no agro. Tanto a Patrícia quanto a Silvia fazem parte do grupo de trabalho de governança no agronegócio do IBGC, e vão ter aí bastante contribuição para trazer para a gente de como é que a gente trabalha a inovação no agro, mas principalmente como é que a governança é relevante para como a gente conduz a inovação. E a nossa debatedora é a professora Silvia Kalemann, é professora da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde eu me graduei. É um prazer tê-las aqui. A Silvia tem uma longa trajetória no Pensa também, fez o doutorado com o professor Décio Zilberstein dentro do nosso núcleo, então tem bastante experiência no agro e compartilha aí com toda essa vivência acadêmica que a gente desenvolve no nosso núcleo, né, Silvia? Bom, então, com isso eu dou as boas-vindas à Patrícia e à Silvia, e já vou passar a palavra para a Patrícia para começar a sua apresentação. Tudo bem?
Tá ótimo. Boa noite a todos. Acho que é a primeira vez que eu faço uma apresentação onde eu não consigo ver as carinhas, né? Eu sei que estão todos aí, mas eu não consigo ver as carinhas, então, para mim é diferente. Quero primeiro agradecer o convite, a Camila, ao Cláudio. É um prazer estar aqui com a Silvia. A Silvia já virou uma amiga de outros carnavais, de outros eventos, né, Silvia? Bom, vou falar um pouquinho, muito rapidamente, do meu currículo, mas eu sempre falo que quem quer saber mais de um profissional hoje é muito fácil, né? É só ir ali no LinkedIn, que você sabe do currículo completo das pessoas. Mas o que tem a ver eu vir aqui falar de inovação, e falar do agro, e falar de governança? Bom, fiquei 22 anos na indústria, e depois de 22 anos na indústria, me apaixonei pelo tema inovação, me envolvi nas questões de governança através de um pós-MBA para conselho de administração, e hoje, basicamente, eu tenho duas atividades, que é ser conselheira de administração numa companhia aberta do agro, faço parte de 2 comitês de sustentabilidade e inovação, e tenho uma empresa que eu falo um pouquinho mais para frente. Para a gente começar a provocar um pouco essa discussão, não tem como a gente não partir de um combinado. E o grande combinado é a gente passar por uma linha base para que a gente discuta dentro dos mesmos conceitos. Então, o que é governança, afinal? A gente tem uma série de conceitos, uma série de estudiosos, né, sobre governança, mas um dos grandes pesquisadores, um dos grandes autores de livro, inclusive, é o John Carver. E o John Carver, ele diz que governança não é sobre a gente fazer uma planilha de budget, não é sobre problemas pessoais e não é aprovação de equipamentos, de compras ou de grandes projetos, mas é sim a gente falar sobre valores, sobre visão e liderança estratégica. Então, se a gente pensar no órgão máximo de governança, que é um conselho, e aqui é importante dizer que a gente sabe que no agro a questão do conselho nem sempre ela está presente, principalmente quando nós falamos dentro da porteira. Eu sou conselheira de administração de uma empresa antes da porteira, um fornecedor de insumos para o agronegócio. Mas eu acho que é importante a gente permear estes conceitos e depois, junto na discussão com a Silvia, a gente vai abrir isso um pouco mais para esse ambiente dentro da porteira. Então, é importante dizer que dentro de conselhos ou dentro da governança, o que a gente está procurando, na verdade, é encontrar aquilo que é importante para a empresa, o que ela quer fazer, aonde ela quer chegar, que é a visão, e como é que, através de uma liderança estratégica, a gente caminha essa jornada. Aqui eu deixei uma referência para vocês, que na verdade é do Danchan, que é um livro sobre governança da inovação. Depois a apresentação vai para vocês, vocês vão ter a oportunidade de explorar um pouquinho mais essa referência. Bom, se a gente já falou sobre o que é governança, e hoje o assunto é governança e inovação, a gente precisa entender qual é o conceito de inovação que a gente vai falar nessa noite. E existe uma diferença muito grande entre criatividade, invenção e inovação. Criatividade é quando a gente tem uma nova ideia, quando a gente imagina alguma coisa diferente. A invenção é quando a gente, através dessa ideia, a gente cria um novo conceito. E a gente só vai considerar a inovação quando essa criatividade, essa invenção, esse conceito, ele se transforma num produto comercial. Então, obviamente que o processo de inovação, ele passa pela criatividade e invenção, mas a gente só o considera inovação quando ele realmente se transforma num produto, num serviço novo, em algo diferente. E aí existe um conceito, eu sempre digo que eu trabalho com inovação global. A minha especialidade é ajudar empresas de fora do Brasil, de novas tecnologias, de tecnologias disruptivas, ou tecnologias que existem fora do Brasil, mas não existem aqui, fazer esse match, fazer com que quem precise de uma solução encontre essa solução, seja lá onde for. E no meu caso, eu sou especialista em procurar essas inovações mundo afora. E aí, às vezes, me perguntam, mas qual a diferença de inovação e inovação global? Por que você faz essa diferença, né? Na verdade, eu não acredito nessa diferença, mas eu acho importante a gente pontuar esses termos,
Porque, normalmente, quando a gente pensa em inovação, isso é muito comum em programas, às vezes, quando eu vou dar aula, as pessoas começam, mas inovação, por que a gente vai falar de inovação fora do Brasil? Será que a gente não tem que olhar apenas nos ecossistemas, nos sistemas de P&D, nas universidades dentro do Brasil? E aí a gente enxerga uma dificuldade, né, essa lupa que acaba limitando o que a inovação pode ser e pode trazer de benefício para as companhias e para as pessoas e mesmo para o país, né, de desenvolvimento como país, porque muitas vezes a gente encontra a velha barreira, que é o medo do novo, que é a falta de cultura da inovação. Então, cultura, na verdade, tudo aqui a gente está falando de pessoas. O novo é uma pessoa que tem medo do novo. Cultura é alguém que precisa se aculturar, se acostumar com as diferenças, se acostumar com o novo, se acostumar com o diferente, com a transformação, com a mudança, principalmente. E isso faz com que você tenha que expandir a sua zona de conforto. Eu sempre digo que a gente não tem que criar, que a gente tem que operar fora da zona de conforto, que a gente tem que fazer ampliar a nossa zona de conforto para que a gente se sinta cada vez mais confortável em transformar e fazer coisas novas de uma maneira mais intuitiva e culturalmente mais aceita. E que tipos, então, de inovação nós podemos considerar do ponto de vista de ser rotineiro radical, né? Disruptivo e incremental. Eu, ao invés de falar sobre disruptivo e incremental apenas, eu gosto de dividir nesses 4 quadrantes, que falam um pouquinho, que ela traz essa dupla dimensão, que é o quão disruptiva ela é, o quão novo ela é, mas também ligado ao seu modelo de negócio. E quando a gente fala em inovação de rotina, por exemplo, um novo modelo de carro, a gente sabe que isso não muda o modelo de negócio. Mesmo quando a inovação é radical, e a gente passou por uma inovação radical agora com a Covid, que foi, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas muito rapidamente, com uma tecnologia diferente, a gente não muda o modelo de negócio. As companhias de vacina continuaram vendendo para os governos e para os laboratórios particulares. Mas quando a gente fala que um medicamento, ele vai operar na genética de uma pessoa, é um medicamento, por exemplo, personalizado para aquele indivíduo, aí sim esse modelo de negócio é diferente, porque a partir daquele momento você começa a vender um medicamento específico para aquele indivíduo. E a disruptiva, que todo mundo conhece, que é quando a gente deixa de existir um determinado negócio, que já não faz mais sentido, ele é substituído por algo muito melhor, ou por um modelo muito mais eficiente, que é, por exemplo, o Waze, que todo mundo usa hoje em dia. Por que é importante entender esses tipos de inovação? Porque quando a gente fala de governança da inovação, a gente tem que entender do que a gente está falando em primeiro lugar, que esforço a gente precisa para cada um desses modelos, mas também entender que a gente precisa considerar aquela inovação pequena, né? Aquele tratorista que decide mudar a porca de um trator, mas isso vai gerar eficiência, ou economia, ou uma melhoria de processo. Então, inovação não é apenas a inovação disruptiva, aquela coisa super diferente que vai matar um modelo de negócio para a criação de outro, mas é importante a gente entender o benefício e a importância de todos esses modelos, né, de todos esses tipos de inovação. E, continuando, então, quais são os modelos de inovação? Então, primeiro a gente viu os tipos, mas dentro da inovação, que tipo de modelo a gente tem? O tradicional, que é o centralizado, que é a inovação fechada, que é o famoso P&D, antigo, onde nós temos cabeças internas, testando coisas diferentes, tentando desenvolver inovação, mas sem a participação externa de qualquer tipo. A inovação aberta é quando a gente conta com várias cabeças diferentes, é quando a gente traz a universidade, quando a gente traz uma startup, quando a gente traz um novo processo, e a gente inclui dentro do nosso sistema de inovação todas essas ideias, e isso faz com que gere uma riqueza e uma agilidade na inovação muito maior que o modelo tradicional. E hoje a gente já fala em inovação de networking, de ecossistemas, isso é, a gente
fazer com que diferentes ecossistemas comecem a se conversar para trocar informação, mas principalmente para trocar conhecimento. E este é um novo modelo que também foi usado bastante agora na pandemia, e principalmente na Europa, tem sido bastante fomentado dentro de prefeituras, de governos. A própria União Europeia tem fomentado e tem tentado fazer com que os ecossistemas pertencentes à União Europeia se conversem de uma maneira mais aprofundada, para gerar uma inovação de melhor qualidade mais rapidamente. E dentro da questão da inovação, a gente sabe muito bem que existem os desafios. A gente falou de alguns, né? Sair da zona de conforto, diferente, mas a gente também tem a questão da velocidade. A gente sabe que, com o advento da digitalização, que é a quarta revolução tecnológica, fez com que a gente saísse de um modelo onde a inovação ela era constante, mas ela não tinha uma inflexão de curva tão grande, como a que aconteceu principalmente depois dos anos 2000, depois do advento e da melhoria absurda da internet, dos transistores, capacidade de armazenamento. E aqui a gente olha essa curva e fala, nossa, mas para onde é que a gente vai? A expectativa é que quando a gente tiver o computador quântico, que vai aumentar absurdamente a velocidade de processamento, e de uma maneira muito mais disruptiva do que a gente tem falado, por exemplo, do 5G, porque o 5G tem algumas limitações, mas a computação quântica, talvez ela vai fazer essa curva, esse processo de inovação dos anos 2000 parecer lento, né? E a gente talvez tenha uma outra curva aqui completamente disruptiva, em termos de rapidez de inovação. Então, a agilidade, esse processo rápido da inovação é um desafio para a governança. A disrupção, então, aqui eu trouxe, por curiosidade, uma linha do tempo das inovações dentro do agronegócio, desde a década de 60, quando começou a mecanização, o uso de defensivos, a genética de híbridos, então, o uso de híbridos com melhor produtividade, tecnologias, por que não o banimento de tecnologias que não cabiam mais por toxicidade, porque se transformaram obsoletas, a parte de transgenia, né, de eventos genéticos, e o que a gente espera daqui para frente é uma automação maior, então com equipamentos, tratores autônomos, mas hoje a gente já fala de uma coisa que se chama terraforming, que é produzir comida em Marte. Então, tudo isso, né, e a velocidade o potencial e a velocidade com que isso vai acontecer, essa disrupção, precisa também ser considerado. Se a gente pensar que nos anos 60 se produzia 20 sacas de soja por hectare, hoje a gente produz 70, e quem sabe em 2050 a gente não vai produzir 150. Né? E a outra questão, que é um grande desafio, é a questão cultural e geracional. Então, já dizia Domenico de Masi, um livro bastante recente, é um livro de 19 ou 20, ele fala muito sobre a geração analógica e digital. E a gente sente muito isso hoje, porque eu sou de uma geração, apesar de trabalhar com inovação e ser a paixão da minha vida, eu sou um ser que nasceu analógico, né? A digitalização apareceu na minha vida nos anos 90, no início dos computadores, a gente sem saber muito para onde aquilo ia, mas a nossa cabeça é muito diferente, por exemplo, dos nossos filhos, né? Eu tenho um filho de 15 anos, um afilhado de 2, e a capacidade de lidar com a digitalização, com novas tecnologias, é uma coisa incrível, absurda. Então, talvez esses desafios geracionais, eles vão ser transitórios, porque a gente não pode esquecer que nós também somos transitórios aqui na Terra, né? Então, em algum determinado momento, esse problema ele vai desaparecer por essa transitoriedade aí que a gente tem na nossa vida. Falando um pouco sobre as revoluções, então, nós começamos lá atrás, né, em 1700, com a Revolução Industrial na Inglaterra, com o motor a vapor. Depois, nos anos de 1800, Henry Ford com a linha de montagem. E já nos anos de 1900, o começo da computação, da internet, lembrando que a computação já foi usada para o homem e para a Lua, por exemplo, né? Mas a grande revolução que a gente fala agora, que não é só da indústria, na verdade,
é da indústria, do nosso modelo de vida, é de tudo que nos permeia, né? Tudo que está ao nosso redor, que é a história da digitalização, que é essa integração entre as cadeias de valor, que é a digitalização dos negócios em si, mudanças de modelos de negócio, e também de produtos e serviços. E aqui, diferentemente do que aconteceu anteriormente, a gente não tem só um fator acontecendo, a gente tem múltiplos fatores ocorrendo ao mesmo tempo e relacionados com essa digitalização. Então, a gente sai de uma economia industrial por uma economia digital, aonde o que importa é você saber lidar com coisas diferentes, randômicas, não tão previsíveis, é sim ter uma capacidade criativa de saber se virar em qualquer situação. Você tem uma situação muito mais orgânica do que mecânica, um senso mais estético e, sem dúvida nenhuma, um crescimento exponencial, uma evolução exponencial de tudo que acontece no nosso mundo. E para que tudo isso aconteça, sem dúvida nenhuma, dentre os desafios está a própria governança. Então, lembrando que a governança ela vai dar diretriz e como você vai chegar no objetivo definido, né? Então, a governança da inovação é um pequeno pedaço dentro da governança, mas é um desafio enorme, porque as pessoas têm dificuldade com o novo, questões culturais, como é que eu defino a estratégia de para onde eu vou, né? E o famoso mundo VUCA, né? Que é um mundo volátil, que cada hora acontece uma coisa, Covid, essa incerteza. Então, agora a gente já sabe que existe Covid, mas a gente não sabe se vai poder tirar a máscara, vai ter uma nova variante. É um mundo caótico, né? Inconstante e ambíguo, né? Um mundo onde uma coisa ela pode ter significados diferentes em momentos diferentes, para culturas diferentes. Então, tudo isso junto faz com que a gente tenha um desafio enorme de incorporar dentro da governança o que está acontecendo no mundo de inovação. Aqui eu resolvi trazer um pouco de tendências para vocês, porque eu acho que é uma coisa sempre muito interessante o que vai vir por aí, e gosto muito de usar essa modelagem que divide o que vai vir pela frente entre futuro emergente, que é o que a gente chama de curto prazo, então, o que deve acontecer de diferente aqui de 0 a 5 anos, futuro pós-emergente, que é de 5 a 10 anos, e o futuro do futuro, que é para daqui a 10 anos. Então, eu trouxe alguns exemplos de futuros de tecnologias relacionadas a futuro emergente, a futuro pós-emergente, e eu sempre digo que o futuro do futuro a gente precisa ter bola de cristal, porque 10 anos é muito, muito tempo no mundo que, como a gente falou, muda com uma velocidade absurda. Então, falando de um problema bastante relevante para o mundo do agronegócio, né, que é a questão da conectividade, hoje existem tecnologias, que eu sempre falo, eu sou muito partidária de usar tecnologias mistas, ao invés de você esperar por uma tecnologia que ela é tão complicada ou ela é tão cara em termos de estrutura, que ela vai demorar 30 anos para chegar. Então, quando a gente fala em conectividade no campo, mesmo 4G e 5G, eu acho que para quem conhece um pouquinho, sabe que a velocidade é muito boa, né? O processamento é muito bom, mas a área de cobertura é muito pequena, então, não é uma tecnologia que vai ser usada para IoT, né, para sensoriamento lá no campo, não é nem na sede da fazenda. É como é que a gente transforma uma fazenda numa fazenda mais inteligente, onde a gente possa ter informações em tempo real, e ao invés de ser reativo, isso é, aconteceu algo errado, eu vou lá, faço o download da informação, aí eu entendo que deu errado e eu tento não repetir esse erro, mas sim agir de forma proativa, né? Como é que eu consigo irrigar no momento mais correto, porque eu tenho um sensor de solo que está se comunicando de forma on time com o sistema da minha fazenda, como é que eu aplico o melhor defensivo no momento mais correto, porque o meu sensor conseguiu enxergar que existe ali
uma doença que está no começo, através de contagem de esporos, ou tantas outras tecnologias que a gente vê por aí. E uma dessas tecnologias é essa TV White Space, que é uma tecnologia para IoT, para Last Mile, onde você usa aqueles canais brancos de TV para fazer essa conectividade de dados do campo até a fazenda. Essa foto é uma foto de Singapura, simplesmente porque essa empresa é uma empresa singapuriana, que eu represento aqui no Brasil, e ela é responsável por essa parte de conectividade do que é conhecido Marina Bay, que é uma área super famosa ali de Singapura. Aqui, outra coisa super interessante, que parece que não tem a ver com a gente no agro, mas tem super a ver, que é a DNA Nudge, que é uma pulseira que, através de uma série de exames, ela determina quais são os alimentos que são indicados para o seu perfil genético. Quem nunca fez, vale a pena fazer. Eu fiz recentemente um teste genético bem amplo, e um dos relatórios que vinha era exatamente o tipo de comida que eu deveria comer, que meu corpo se adapta melhor, né? E a ideia dessa pulseira é que você chega no supermercado, você faça um scan do alimento, e o próprio sistema vai te dizer se isso é bom ou não para você comer. E isso tem tudo a ver com o agro, isso também faz parte de rastreabilidade, do porquê que as pessoas estão comendo ou não estão comendo o seu alimento, né? São complexidades que vão aparecer no futuro, né? E que a gente vai ter que considerar no nosso modelo de negócio do agro também. Isso é considerado um exemplo de tecnologia de futuro pós-emergente. Isso é para de 5 a 10 anos, né? Não é algo que a gente espera que aconteça nos próximos 5, mas de 5 a 10 anos. E aí, falando de maneira mais global, eu trouxe uma planilha de tendências de inovação dividindo antes, dentro e pós-porteira. Aqui, sempre pensando que rastreabilidade, como eu falei, ela vai estar em todos os, no ciclo todo, né? Desde os fornecedores para a fazenda, desde tudo que acontece na fazenda até lá, as pessoas estão comprando os seus alimentos no supermercado, querem saber tudo o que aconteceu, cada vez mais vão querer saber o que aconteceu com os alimentos que eles estão comendo, né? E aí a gente sabe que a gente tem um desafio bastante grande relacionado à infraestrutura e logística no Brasil, que provavelmente vai ter um uso de blockchain as a service. Então, o blockchain, ele fazendo parte da rastreabilidade dos pagamentos, de todo o ciclo aí do agro, e, obviamente, a gente sabe que vai com a digitalização, com, enfim, a otimização aí do que está acontecendo no campo, a gente vai ter uma mudança nas relações de trabalho, que isso também precisa ser considerado dentro de conselhos, dentro da direção de qualquer negócio, mesmo um negócio familiar, porque ele vai ser importante para a continuidade do negócio. Aqui, eu tive no Web Summit há um mês atrás, mais ou menos, então, só para trazer para vocês o que foi mais falado esse ano, obviamente, sustentabilidade, era a mesma semana da COP26, então, vários assuntos que permearam sustentabilidade, não só relacionado à comida, segurança alimentar, mas como um todo, né? Futuro do trabalho, que também tem a ver com a gente, centralização da web, é uma onda nova de depender menos das grandes techs, como, por exemplo, o Google. A questão de privacidade pegando bastante pesado, ou bastante importante, e o novo hit aí da inovação, que é a história do metaverso, né, que é o novo nome aí, Meta, o novo nome do Facebook, e como é que a gente vai lidar com um mundo onde a gente vai ser representado pelo nosso avatar ou pelo nosso boneco, né? Acho que isso dá uma discussão de horas a fio sobre segurança, sobre o que, se você faz alguma coisa ilegal com o seu avatar, isso é ilegal, não é, né? Então, tem uma série de questões, até questões positivas, como o uso desse mundo paralelo para tratamento para autismo, mas acho que esse é um outro assunto, esse talvez seja um assunto para um especialista vir e falar sobre horas a fio.
E aí, falando um pouco aonde nós estamos em relação à inovação, eu peguei os dados bem recentes da WIPO. A WIPO é a Organização de Propriedade Intelectual, que fica na Suíça. E aí, quando a gente olha por região, algumas regiões, obviamente, a gente não vê não tem nenhuma surpresa, como, por exemplo, saber que Norte América só tem 2 países, que é Canadá e Estados Unidos, mas não é surpresa na Europa que seja a Suíça, que seja a Suécia, que seja a Inglaterra. Mas quando a gente olha aqui para o nosso lado, a gente fica um pouco desapontado de ver que o Brasil, com a dimensão que tem, com o potencial que tem, com a criatividade que tem, com essa capacidade que a gente tem de lidar com coisas novas e diferentes, a gente está no 57º lugar no ranking de inovação, e a gente nem aparece aqui entre os 3 países mais criativos, sendo deixado para trás por Chile, México e Costa Rica, por exemplo, que é um país que a gente não precisa falar que é, não desmerecendo, mas é um país tão pequeno, né? Como é que a gente não consegue ser mais inovador do que a Costa Rica? Outro aspecto bastante interessante e que eu acho bastante crítico aqui no Brasil, do ponto de vista de inovação em startups, né, em agtech principalmente, no ano de 2020, nós tivemos 67,3 milhões de dólares investidos em startup do agro no Brasil, versus 21 bi global, né? E esse ano, até julho, que era o último dado existente, nós tivemos 4,7 milhões de dólares investidos em startup de agtech no Brasil. Só que tem um detalhe bastante interessante, que o ano passado, 60 milhões foi destinado à Solintech. Isso é, uma empresa teve o montante de investimento de 20, praticamente foi numa empresa só. E aí, se a gente deixar só os 7,3 milhões, né, tirar os 60 aí da Solintech, provavelmente a gente vai ficar num montante muito parecido esse ano, né? Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas esse montante de investimento em startup, ele pode também explicar o porquê que a gente está tão ruim, por que a gente está tão lá embaixo no ranking de inovação. Então, quando a gente faz o comparativo, quando se faz o comparativo de investimento em startup do Brasil e outros países, não só os desenvolvidos, mas países mais ou menos do nosso porte, a gente vê que a gente ainda tem muito para crescer em termos de cultura de investimento em startup, de tomada de risco. O investidor brasileiro, ele não gosta de tomar risco, ele só investe em startups que já está pronta para escalar, ele não é muito apto para investimento anjo, para seed, ou quando o investimento é feito, ele é feito num montante muito baixo, muito pequeno, e muitas vezes por uma condição de equity muito alta, o que inviabiliza depois essa startup a crescer em rodadas seguintes, né? Então, esse é um problema que, para mim, é bastante importante para ser discutido, debatido, ver como é que a gente endereça soluções para essa questão de investimento de startup. E aí, eu sempre gosto de trazer alguns exemplos um pouco mais práticos, que depois vocês podem pegar a apresentação e tentar fazer exercícios com esses modelos. E dentre os modelos de sistema de governança da inovação, eu gosto muito desse modelo, que infelizmente é um pouco poluído, mas não tem muito como a gente tirar texto daqui, mas que é importante para a gente poder entender como é que a gente usa essa modelagem, né? Então, é uma modelagem que ela considera o que para mim é extremamente importante. Então, na inovação, a inovação ela não deveria ser investida se não tivesse alinhado com a estratégia, com os planos da companhia. É muito comum dentro desse sistema, onde, principalmente dentro da porteira, onde existe a oferta grande de produtos diversos, de empresas diversas. Às vezes a gente chega na fazenda, tem sistemas que têm overlap, que fazem a mesma coisa, que não se conversam, e vira, ao invés de ajudar aquele empresário rural, acaba trazendo uma confusão enorme. Muitas vezes aquela solução,
ela traz parte da informação e ainda joga a responsabilidade de fazer o processamento daquela informação e transformar aquilo no input, em algo que seja útil para o agricultor, para o próprio agricultor. E acaba, enfim, virando mais um produto que está ali dentro da fazenda. Então, essa curadoria, né, é entender o que eu uso e que aquilo que eu adquiro, aquilo que eu inovo esteja alinhado à estratégia de planos, que tenha a ver com a cultura e os valores da minha companhia, que eu tenha dentro de casa habilidades, isso é, pessoas capazes de implementar aquilo que eu estou dizendo que eu quero implementar, e os recursos necessários, que recurso é finito, e trazer para esse tripé processo, então, qual é o início, meio e fim desse processo, para que essa inovação aconteça de forma ordenada, não é algo tão simples, né? Então, esse é um modelo super interessante, bastante utilizado, aquele livro que tem no início da apresentação, que eu falei para vocês, é um modelo que está nesse livro do Danchan, e que fala, então, aqui, né, tudo que permeia a questão da governança da inovação relacionada, que especificamente daquele pedacinho da governança que a gente está abraçando só para promover a parte de inovação. E aí a gente vai falar sobre a parte estratégica, então, do produto, com o roadmapping, com qual é o portfólio que faz sentido, então, dentro aqui do âmbito da estratégia, a estratégia relacionada à tecnologia, então, que tipo de tecnologia que eu vou usar, dentro de processos de criação, como é que eu gerencio esse empreendedorismo, como é que eu gerencio essa inovação, como é que eu avalio, outra coisa muito interessante, que é muito comum, às vezes chegar nas empresas e falar, bom, você participa de um ecossistema como sponsor, por exemplo. E aí a pergunta é, tá bom, você está 2 anos ali financiando aquele ecossistema, você falou para aquele ecossistema o que você precisa, e a pergunta para a empresa é, qual é a taxa de retorno? O que você já teve de retorno real para o seu negócio desse investimento? A maioria das vezes a gente ouve, nós tivemos 1.000 reuniões com 10.000 pessoas, isso não é absolutamente um retorno para a companhia, né? Isso é uma ação que aconteceu relacionada a você ser o sponsor de um ambiente de inovação. Mas taxa de retorno é efetivamente que empresa que saiu daquele ecossistema que me trouxe uma solução real para um dos problemas, para um dos desafios que eu tenho dentro da minha corporação. Processos de melhoria. Em relação a processos de criação de produto também, né, lançamento, rollout, a parte de gerenciamento e também revisão de projetos. E aqui, quando a gente fala de habilidade, cultura e processos, então, garantir novamente que você tenha a competência certa, as pessoas certas, as ferramentas certas, os recursos externos e também o budget, que seria a junção aí de que você vai obter para inovar, que é o recurso interno e o externo, né, que entra de recursos para você poder usar nessa área. E aí, obviamente, quando a gente fala de inovação, você precisa ser aberto, você precisa estar aberto a novas ideias, novas sugestões, a usar muito networking e o teamworking, networking principalmente porque traz muito conhecimento, e essa troca de conhecimento ela é fundamental para a inovação, ter esse espírito empreendedor e saber que a inovação tudo é urgente, ou que os processos são muito rápidos, né? Se você não é rápido, alguém certamente vai fazer aquilo que você demorou para fazer. E como ferramenta de priorização, que eu acho que para mim é um dos maiores desafios, né? Então, um pouco disso que eu falei, a gente tem dentro da Porteira uma série de fornecedores aí de inovação, de coisas tecnológicas, de coisas diferentes, mas como é que eu priorizo isso, né? Como é que eu sei aquilo que eu devo usar? Eu gosto muito dessa ferramenta, estou trazendo uma, mas em termos de modelagem ferramental, a gente sempre tem uma série de ferramentas que podem ser usadas, mas essa é bastante simples, que ela diz o seguinte, eu vou avaliar o quão importante é essa solução, o quão importante é o que estão me oferecendo e o quão urgente é para mim. E aí, eu alinho isso com a minha estratégia e eu vou definir se ela está fora do escopo ou não.
E aí eu separo em quadrantes, em 4 quadrantes, aquilo que eu preciso agir de forma imediata, que eu preciso resolver de forma imediata, aquilo que eu não preciso ainda fazer de forma imediata, mas eu preciso ficar de olho, porque em algum determinado momento eu vou precisar agir. Aquilo que definitivamente não é importante para o meu negócio, para o meu momento, né? E aquilo que eu preciso, às vezes, de realinhamento, mudar. Essa estrutura é muito usada pelos futurologistas, né? Que são os estudiosos e que usam aí estatística, análise de tendências, para dizer o que vai vir pela frente aí em relação à tendência. Então, essa é uma análise de priorização bastante usada por eles, que eu acho bastante interessante. Aí, como exemplo, eu trago aqui um exemplo do que poderia ser revisitado, né? Isso são dados reais, tá? São exemplos reais aqui de um cliente que tinha um sistema de gerenciamento de fazenda que já não estava efetivamente sendo eficiente para ele. Ele não tinha mais as informações que ele precisava, era um sistema que não integrava com nada. Então, este é um exemplo, por exemplo, de você revisitar, reolhar e mudar se for necessário. O que é urgente, trouxe aqui o exemplo da conectividade. Eu acho que conectividade é algo que eu falo que não devia ser o futuro próximo, né? Isso deveria ser passado. A gente já deveria ter resolvido essas questões com essas inovações mistas, né? Com tecnologias mistas. Aquilo que eu preciso ficar de olho, como, por exemplo, a questão dessa rastreabilidade que a gente comentou, é fato que em algum determinado momento isso vai ser mandatório. Então, isso é algo para você ficar, no caso desse cliente, ele queria acompanhar o que estava acontecendo. E uma coisa que para ele não era importante ainda era, por exemplo, blockchain para seguro. Ele, assim, não estou preparado ainda para isso, então ficou aqui nesse quadrante de que para ele não é importante nesse momento. Então, com essa ferramenta bastante simples, é possível fazer uma avaliação de tudo que você precisa dentro do seu negócio e depois você joga essa priorização dentro daquele sistema de governança para criar, né, um sistema, controle e acompanhamento de como você chega àquilo que você priorizou. Bom, e para terminar, eu gosto muito dessa frase da Abigail Johnson, que fala que não importa o quão sênior você é, o quanto você saiba, o quão bom você é percebido naquilo que faz. O seu trabalho nunca finaliza porque as mudanças, elas nunca acabam, no tempo que a gente está vivendo, muito menos, né? Então, a gente tem aqui, sem dúvida nenhuma, essa história do long life learning, né? Acho que todo mundo que está aqui, de alguma maneira, pensa que isso é importante, né? Vocês estão fazendo um curso. Então, provavelmente muitos de vocês, assim como eu, não pensem em parar de trabalhar aos 60, talvez priorizar, fazer aquilo que mais gosta, mas é um mundo diferente onde a gente tem que aprender a absorver o máximo possível de cultura, de informação, de conhecimento, e de viver esse mundo de uma maneira que você use esse conhecimento para o benefício, não só para o seu benefício próprio, mas também a gente falando aqui muito de capitalismo de stakeholder, né? Onde você possa contribuir para você, para a sua comunidade local, para o seu país e para o mundo. Eu acho que a inovação, principalmente nesse viés e nessa visão mais global, é exatamente isso que ela traz, né? Você entender a responsabilidade e as oportunidades de poder brincar, né? Ser um player global. Então, através daquilo que eu faço aqui, eu posso contribuir para a segurança alimentar de quem está na China, de quem está na África, de quem está na Europa, tem o inverno, não tem alimento, não produz alimento no inverno, e a gente de poder, de repente, usufruir de tecnologias que estão disponíveis já por aí, em qualquer lugar. Sempre digo em qualquer lugar mesmo, existem ecossistemas na África, a gente olha muito Vale do Silício, Israel, Singapura, Suécia, né, esses países que são os mais aí reconhecidos por inovação, mas inovação tem em todo lugar. Então, agora eu queria convidar vocês para a gente começar essa discussão aqui com a Silvia, trazer esses conceitos de inovação, mais governança, ampliar esse conceito aqui de governança, né, para o mundo do agronegócio.
Ótimo. Obrigada, Patrícia, pela tua apresentação inicial aí. Eu acho que foi bacana que você foi trazendo primeiro os conceitos para depois ir desenvolvendo as conexões que a gente está se propondo aqui nesse webinar, né? Então, eu já queria abrir para a Sílvia. Eu tenho certeza que ela já está com uma listinha ali de várias questões para começar o debate. Sílvia, fique à vontade. Bom, primeiro, Tô me ouvindo, Camila? Sim. Ok, né? Primeiro, super obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você, ex-aluna nossa lá do FMS, com a Patrícia, colega também no grupo de trabalho de governança no agro, lá no IBGC. Enfim, um prazer, super obrigada. E assim, você tem razão. Como a Patrícia foi falando, eu fui anotando um monte de coisa. Assim, é um tema absolutamente, né, estimulante, né, e leva tantas reflexões, tantas possibilidades de conexão, né. Então, e a Patrícia foi super feliz das colocações que ela fez. E é interessante que, assim, a minha formação, eu também sou engenheira agrônoma com a Patrícia, e eu tenho uma formação mais também, eu fui produtora rural no início da minha carreira, na área de cafeicultura, pecuária, depois eu assumi, né, uma consultoria em agro aqui na região de Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, e depois migrei para academia, até eu digo que eu sou uma acadêmica tardia, né, com, sei lá, uns 10 anos que eu realmente ingressei na carreira acadêmica. Então, eu acabo tendo esses diferentes olhares, né, e eu super concordo com a Patrícia e com a estratégia dela de começar uma apresentação do ponto de vista de quais são os conceitos, né, para todo mundo estar na mesma página, para poder, a partir daí, a gente poder brincar ou relativizar, né, esses conceitos. E aí eu vou pegar carona num dos slides que ela trouxe no triângulo, eu tenho refletido bastante sobre isso na aula com meus alunos, na conversa com alguns colegas e produtores rurais também, que é, assim, eu estou chamando de um triângulo de ouro do agronegócio, né? Quer dizer, a partir do momento que você passa a entender o agronegócio como uma plataforma de conhecimento, né? E não simplesmente como uma plataforma de produção, seja em qual das caixinhas da cadeia produtiva você está. Então, eu acho que tem, assim, pelo menos 3 vértices, né? E eu acho que 2 a gente está falando hoje aqui, que seriam o vértice da inovação, né? Da governança e da sustentabilidade, que, assim, nós não estamos hoje falando de sustentabilidade, mas eu acho que a partir do momento que você passa a entender que esses 3 vértices, eles são altamente interdependentes, eu não consigo pensar numa inovação sem pensar em alguns aspectos de governança, não consigo pensar em governança sem hoje discutir inovação do ponto de vista estratégico, como a Patrícia bem trouxe, e também a sustentabilidade, que eu nem vou entrar, vou focar mais em inovação e governança. Então, meu primeiro insight é essa lógica da complementariedade, sabe? Eu acho que hoje a gente fez uma pesquisa recente, que em breve vai ser publicada lá no âmbito do IBGC, junto com a KPMG, e até trabalhando essa questão da governança, o status atual da governança em empresas rurais, né, de médio e grande porte. É interessante que eu, particularmente, o grupo tinha uma expectativa de que os produtores rurais, empresários rurais, né, não teriam tanta familiaridade com o tema, mas, assim, a governança virou uma palavra de ordem, né? Então, todo mundo fala em governança, por isso que eu gosto da ideia da Patrícia, qual o conceito, de qual governança nós estamos falando, né? E, assim, a governança, em essência, nada mais é do que uma questão, né, que trata de você delegar responsabilidades entre as partes, né? E aí eu vou ter problemas de assimetria informacional, as pessoas, na verdade, não estão falando da mesma coisa, eu tenho uma questão de alocar risco, né? Eu tenho um problema de criar um ambiente, né? De entender a governança como, de fato, uma vertente estratégica dentro do pensar da organização. Então, mas eu acho que, assim, mesmo que a gente tenha conceitos muito claros estabelecidos, quando a gente pensa no agronegócio, a gente precisa relativizar, né? Então, assim, até vou parafrasear uma colega nossa, que a gente sempre cita, a Patrícia e eu, assim, a Bia do grupo, assim, ela fala a governança do possível, né? Que senão a gente também começa a ficar muito presa nos manuais, nas boas práticas, nos diferentes níveis de conselho, de comitês, de regramentos. E aí o que você escuta no dia a dia, né, no campo, é assim, olha, esse negócio é muito complicado, esse negócio custa muito caro, esse negócio não é para mim, né?
E eu acho que isso acontece também com a inovação, Patrícia, que eu queria te ouvir um pouquinho, sabe? A gente tem, talvez precisa desmistificar um pouco. Você deu um exemplo que eu gosto, assim, né? De repente é um tratorista que inova em pensar numa arruelinha, num parafuso diferente lá na questão do trator, né? Então, assim, a gente precisa trazer esses temas que são absolutamente estratégicos e importantes por uma discussão no âmbito do agro que consiga contemplar todas as particularidades desse agronegócio. Talvez não seja, né, a gente sempre fala, né, um sistema produtivo de ponta, né, e aí eu tenho que talvez traduzir isso para uma realidade mais local, uma determinada particularidade, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que a gente tem que pensar na governança do possível. E no caso da inovação, que eu escuto muito, assim, inovação não é tecnologia só, né? Quer dizer, acho que tem Ela pode ser, né? Ela pode ser, mas não é só, mas ela não né? é só tecnologia. É aquele arcabouço de inovação que pode, que ela passa do simples ao disruptivo, né? Exatamente. Eu acho que inovação é que você falou, tem uma característica que envolve cultura, que envolve comportamento, que envolve uma nova consciência, que aí eu trago para essa lógica do agro como uma plataforma de conhecimento em diferentes níveis, né? Então, essa é uma primeira questão, né? Como tratar de governança e de inovação, entendendo a interdependência entre sistemas, né, e a Patrícia já destacou isso bastante, né, num agro absolutamente heterogêneo que nós temos no Brasil, né, então a gente, você pensar no agro do semiárido brasileiro, no agro das pequenas empresas rurais de Santa Catarina, inseridas em cadeias produtivas e sistemas produtivos altamente competitivos, você pensar uma avicultura, silvicultura, né, inserida em sistemas que estão concorrendo mundo afora, e a gente sabe disso. Você pensar num agro, no Mato Grosso, lá na região norte, né, de larga escala, altamente tecnológico, assim, como discutir esse tema e tornar ele palatável e aderente para diferentes realidades, né? Eu acho que essa é uma primeira questão. Uma segunda, Patrícia, e a gente já teve a oportunidade de discutir isso também, qual que é o papel das cooperativas, né? Eu falo isso porque eu trabalho com cooperativas e eu entendo a cooperativa como um potencial vetor extraordinário para discutir governança, que é muito mais a minha praia, né? Mas eu acho também para essa imersão nessa nova lógica da inovação, que passa a permear o nosso dia a dia, independente do agro. Como você mesma falou, nós somos analógicos, eu trouxe até muito mais analógica do que você. Mas, assim, não tem como, a gente acaba tendo que aderir de alguma maneira, né? E, basicamente, é isso, né? Quer dizer, como tratar desses temas que, a primeiro momento, são altamente... todo mundo fica entusiasmado, na hora que você cai na real, no teu dia a dia, você fala, meu Deus, como é que eu incorporo isso? Como é que Por onde eu começo, né? Por onde eu começo? Né? Como é que a gente pode ter uma SLC que tem um sistema de conectividade 4G implantado por eles que custou um montão, mas que é eficiente? E como é que a gente tem, de repente, pequenos agricultores que tem zero de digitalização, né? E eu acho que se a gente parar para pensar nessa problemática, eu acho que talvez a gente consiga melhorar naquele ranking das agritechs. Eu acho que as agritechs talvez estão muito focadas nessas tecnologias, né, que tem como é que eu falo, um encanto, né, quer dizer, que esse olhar mais futurista, mas tem tanta inovação a ser feita no dia a dia, de coisas até mais simples, né, mas que vão realmente permitir que se tenha esse salto. Então, eu acho que essa questão eu acho que gostaria de ouvir um pouquinho você, sobre essa questão das cooperativas, que eu acho que é uma tendência muito forte, inclusive aqui no Centro-Oeste, que até pouco tempo atrás ninguém falava muito de cooperativas na região Centro-Oeste, isso é coisa mais, né, do sul do Brasil e tal, mas elas estão entrando forte, né, com uma nova dinâmica. Eu acho que é mais ou menos essas duas questões que eu gostaria de ouvir um pouquinho, desse agro tão heterogêneo, tão diversificado que nós temos, e mais, né, pensando no agro não só como, você trouxe aquele teu slide também, né, como um negócio sistêmico, né, quer dizer, se eu estou investindo em inovação ou em melhorias, né, de práticas e de modelos de governança no meu negócio,
Como é que se dá esse relacionamento com os meus clientes e fornecedores? Como é que isso é contratualizado, né? Como é que eu consigo, a gente chama, né, minimizar alguns custos nessas negociações, né? Então, assim, tem tanta coisa para ser trabalhada, né? Mas só para te ouvir um pouquinho. Eu vi que já tem algumas questões aqui também. Eu acho que falar de trabalhar com inovação é entender que a gente vai estar sempre trabalhando com um momento em transição. Quando a gente fala de transição, aí já tem o grande desafio, porque é exatamente o que você falou, Silvia. A gente tem o heterogêneo do heterogêneo. A gente tem aquela famosa curva do early adopter, que é o cara que vai, né, que mal saiu o iPhone 13, ele já está lá na fila para comprar. A gente tem aquele que, o meu vizinho comprou, deu certo, então eu adoto. Quando já a tecnologia já está estabelecida, é aquele que só vai adotar quando a tecnologia já está barata. Então, sai o iPhone 13, ele vai comprar o iPhone 10, né, o XR, porque é uma pessoa que não é tão ligada nisso. Então, assim, a gente tem vários tipos de heterogeneidade dentro desse processo. De pessoas, do tipo de pessoas, a gente tem, sim, as questões geracionais, que elas impactam e muito. Se a gente pensar hoje, eu vou falar de cooperativa, mas esse é um dos grandes problemas de cooperativa. E a gente tem essa dimensão que é o Brasil, né? Então, quando a gente fala de adoção de tecnologia, eu morei um ano em Kibbutz, em Israel, por exemplo, é muito fácil a adoção de novas tecnologias, é muito fácil você fazer a adoção de um novo sistema de irrigação no país inteiro, porque você dirige o país, em 5 horas você atravessa o país, né? Aqui a gente tem, além disso tudo, também uma grande diferença no poder aquisitivo, né? No quanto este agricultor, este empresário rural, ele pode até ter muito dinheiro, mas ele pode não estar disponível para gastar em inovação. Não quer, né? Eu acho que é uma série de questões que a gente tem um ambiente muito mais complexo. O que eu vejo uma outra questão, que também é um desafio, que é o próprio ambiente de desenvolvimento de inovação aberto. Então, quando a gente fala das agtechs, né, que você pontuou muito bem, todo mundo, eu não trouxe esse gráfico, mas a Agtech Garagem tem um gráfico aranha que mostra que a maioria das startups no Brasil, elas são focadas nessa parte de gerenciamento de fazenda, ou imageamento, né, na parte de biotecnologia, na parte, quer dizer, uma série de coisas que são um pouco mais feijão com arroz dia a dia, que a gente ainda não faz bem, e que ainda demanda tecnologia, são áreas que ninguém se interessa, não é tão sexy, essa área não é tão legal, né? E isso acontece também por uma questão que a gente sabe que a maioria das startups no Brasil, elas são muito homogêneas, né? Então, eu sempre brinco, né? São os 4 agrônomos que saem da mesma turma, e eles resolvem fazer uma empresa, e aí eles vão fazer tudo sozinho, porque tem medo de abrir a informação da sua ideia, etc., e porque não entende que precisa de diversidade dentro desse grupo. Precisa do engenheiro de tecnologia, precisa de um biólogo, precisa, né, de mulher, precisa... Então, a gente também tem... o nosso ecossistema, ele é homogêneo no sentido ruim, né? Falta diversidade, falta essa visão mais ampla de que você precisa ter diferentes dentro de um mesmo grupo, que você precisa ter a abertura de falar com a startup do lado e falar, olha, você tem um cara aí que entende disso, pode me ajudar aqui? Eu não vejo isso acontecer aqui. Então, a gente tem uma lentidão nesse processo de inovação muito grande. Sobre transição, ainda sobre transição, né, a questão da cooperativa, né, a gente meu marido produz numa área que é da família, um pouquinho da nossa área, enfim, a gente é um pequeno agricultor de soja no Rio Grande do Sul cooperado, né. Então, cooperativa, eu tenho um olhar para a cooperativa que eu total concordo com você, Silvia. Eu acho que a cooperativa tem uma oportunidade de levar, principalmente para esses pequenos e médios, uma série de coisas. Mas o que demanda você levar? O que demanda aderência a novas coisas, a inovação? Demanda educar. Então, todo processo novo, você não pode esperar que você vai chegar lá, né, goela abaixo, e dizer assim, então, agora eu tenho aqui um super sistema para te mostrar que vai ser ótimo para você. A primeira reação do agricultor pequeno é, que sistema? Quanto vai me custar? O que eu vou ter que fazer? Que trabalho isso vai me dar? Né?
Então, isso aprendi num benchmark com a Winfield, que é uma das maiores cooperativas dos Estados Unidos, que eles começaram esse processo de educação dos agricultores em 2003, né? E até hoje eles não terminaram, mas hoje eles têm uma percepção dos seus clientes de que eles, acima de tudo, estão dando benefícios através de tecnologia, de informação, de sistematização. Mas, conversando com uma das pessoas de inovação da cooperativa, ele me falou, olha, o primeiro ano foi um desastre, porque exatamente a gente chegou com uma super solução e a gente esqueceu que a gente tinha que explicar por que a gente queria que eles adotassem aquela solução. E aí eles tiveram que dar um step atrás, um passo atrás, e falar, bom, então agora a gente vai explicar para eles o que é importante, a gente vai explicar o que é variabilidade de solo, né? Um dos targets deles era vender a aplicação de taxa variável de fertilizante, né? E para isso, o agricultor tinha que entender que ele tinha áreas mais férteis e menos férteis. Eles não entendiam por que eles não podiam aplicar na área total, ou não deveria, ou que não era interessante mais aplicar na área total. Então, essa educação é outra coisa que a gente também, e eu tomo um pouco de responsabilidade para mim, a gente também tem que se educar, que nós, como pessoas que levam nova tecnologia, que levam novo, a gente também é educador, né, no sentido de levar informação, de explicar, né. Agora, tem barreiras que são difíceis, essa geracional é uma delas, eu sempre quando eu fui ter um bate-papo com o presidente de uma cooperativa, aí eu perguntei como é que estava o sistema de inovação dele, e aí a resposta dele foi, não, nós temos um conselho e nós temos um comitê de inovação. E aí a minha pergunta foi, tá, e quem faz parte desse comitê de inovação? Já pensando, nossa, deve ser os caras de inovação da Exalc, sei lá, algum consultor externo. Não, era ele, o diretor comercial, o diretor de marketing. Então, como é que você quer inovar se você não consegue sequer, né, trazer para dentro de casa novas ideias? E isso é algo bastante difícil, né? Então, eu acho que essa é uma das questões das cooperativas que eu acho que tem, sabe aquela coisa que você olha e fala, gente, que potencial, gente, a cooperativa podia fazer umas coisas incríveis, como essa que eu conheço lá, e é um exemplo real, né? Mas a gente vai ter que educar, sabe, Silvia? A gente vai ter que... E a mesma coisa serve para a governança. Porque você vai na cooperativa, às vezes eles até acham que são super em governança, mas aí você olha um processo como esse, eu tenho um comitê, mas comitê de inovação só tem a gente, isso é falta de governança, não é? Com certeza, com certeza. E eu acho assim, concordo, assim, isso aí é só uma questão, Camila, que aí, assim, quando você fala dessa, e concordo de gênero, número e grau, quer dizer, governança não é você seguir aquelas regrinhas, né? Quer dizer, você tem que, na verdade, ter internalizado realmente, né, a vivência da governança e a clareza dos papéis, o processo de diálogo, comunicação, delegação, monitoramento, quer dizer, tem uma série de outras questões. Quando você comentou já com sistemas de inovação, né? E a gente falou você falou um pouquinho de cooperativas, que eu acho que é um vetor interessante para realmente não ser aquela se autorrealizado. Outro dia eu vi um relatório da Embrapa, até de um colega aqui da FMS, Guilherme Malafaia, assim, a pecuária 2040, né, em função a questão de tecnologia 4.0, 5.0, aquela coisa toda, né. E aí, um dos resultados seria, de fato, de ter um grande número de pecuários que vão sair do setor, né. Ok, faz parte da vida, é um processo, a gente sabe, é dinâmico, mas, assim, isso tem impactos, né? Isso tem impactos. E, assim, uma questão que eu acho que também permeia muito a discussão de governança e inovação, e quando você fala em sistemas de inovação, assim, é entender um pouquinho como é que está sendo desenhado esse ambiente institucional, né? As leis, os regramentos que permitem acesso, né, a essas novas dinâmicas, né? Porque a partir disso você pode até ter alguns desenhos de política pública, e aí talvez eu não gostei daquele ranking que você trouxe, que nem na América a gente não aparece, né? Costa Rica em terceiro lugar. Eu fiquei triste, né? Porque eu também. Eu fiquei surpresa, eu fiquei até surpresa. Passando por informação nova e vinda de informação fidedigna, né? O IPO é muito boa, eu busco muita informação lá.
Eu acho que falta, sim, política pública. Eu acho que a gente engatinhou com a crise das startups, né? Então, eu tenho uma startup que eu mentoro, vai fazer 5 meses agora. A gente já abriu dentro dessa nova lei, foi muito rápido, a experiência foi muito boa. A gente conseguiu determinar bem certinho que isso é a atividade que ela ia fazer dentro do processo, tem algumas facilidades. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, em funding, e essa é uma startup de uma área que não é uma área agro, é uma área muito mais, vamos dizer, robusta, que é a área de energia, né? É um inventor super de garagem que inventou um equipamento para otimização da geração de energia, que, né, é o hit do momento, né? Isso é uma das grandes discussões aí do Web Summit, é a história da energia, porque, para quem não sabe, não é só o Brasil que está com problema de energia, mas a Europa, porque a Alemanha, por exemplo, fechou várias plantas nucleares, então, dependendo muito do gás da Rússia. A China, com problema de energia, também dependendo muito do gás da Rússia, porque eles pararam de usar as térmicas para dar uma baixada na poluição para os jogos de inverno que vão acontecer em janeiro. Então, não fiquem tão felizes, em fevereiro elas vão voltar a funcionar. Então, a gente tem uma crise de energia mundial. Se a gente fala 20% a mais, é muito. E aí a gente vai começar a olhar como é que eu tiro esse invento de garagem para ele virar num conceito um pouco maior, né? Já tem ali o protótipo, precisa de uma prototipagem maior. E aí existe, né, o programa de P&D da ANEEL, que as empresas, parte do imposto que elas pagam fica retido por um fundo de pesquisa e desenvolvimento. E isso volta e as próprias empresas, isso eu acho que é legal, porque o governo, ao invés dele falar, eu gerencio tudo, tipo FAPESP, etc., ela deu o poder para as empresas privadas, a empresa de energia tem mista, né, público-privado, gerenciar esse funding. Então, as empresas, elas são responsáveis por captar, cooptar esses projetos, escolher esses projetos, ajudar as startups, as empresas a implementar, na implementação e depois no controle. Isso você precisa apresentar a nota, né, prestar contas para a ANEEL. Então, esse é um exemplo, só que, obviamente, é um setor que é 1000 vezes maior do que o nosso, inclusive, né? Então, a quantidade de dinheiro que a gente fala, né? Então, a gente está agora no programa, para aprovação de um programa de P&D de uma dessas grandes empresas, que é um projeto pequeno, um projeto de 3 milhões, né? Então, são políticas, isso é política de incentivo, que o governo está abrindo mão de um pouquinho do imposto, criando um fundo para a inovação, dando autonomia para não criar uma estrutura mais pesada, né, não criar outro elefantão dentro da estrutura pública para gerenciar esses projetos, e isso fomenta inovação, né? Infelizmente, conversando com alguns executivos dessas empresas de energia, eles falam que muitos anos sobra dinheiro, porque não tem projeto suficiente. Então, eu acho que esses projetos, eles deveriam ser, assim, disputados a tapa por um monte de empresas, né? E aí, um paralelo, por exemplo, que eu tenho bastante, que é da Inglaterra, porque eu trabalhado bastante tempo na empresa inglesa, lá o governo, ele incentiva, ele fala, eu tenho dinheiro, quem quer, né? Quem quer dinheiro mesmo. E assim, é meaningful. Quanto você precisa? São 3 milhões de pounds, tá bom, eu tenho. Né? Óbvio que você precisa fazer um projeto muito bem feito, você precisa ter controle, você precisa... que é o correto, aqui também precisa. Eu acho que a gente tem que prestar conta do uso do dinheiro público. Mas você vê que o tamanho do dinheiro, né? E a oferta do dinheiro, a disposição do dinheiro, agora também no Web Summit, um dos grandes palestrantes, teve masterclass, etc., era a própria União Europeia incentivando as startups, assim, ó, a gente vai criar um fundo, a gente tem um fundo aqui enorme, e a gente precisa de empresa para investir, né? E, de repente, não é esse dinheiro, né? O BNDES poderia ter linhas, por exemplo, né? Você vê que soluções meio simples, assim como essa da ANEEL, são super efetivas, apesar de ter ouvido dizer também que esse fundo vai ser reduzido. Então, de novo, a gente tirando dinheiro do futuro, né? Então, eu acho que de incentivo é muito nessa linha. Não, e você estava falando a questão da questão de fundos, né? Eu acho que aí tem
uma porta muito de entrada também com a questão da governança, né? A gente sabe hoje que boa parte dos fundings, dos créditos que são ofertados, eles têm como contrapartida que a empresa demonstre que tem, né, uma governança bem desenhada, uma governança bem constituída, né? E isso acaba, na verdade, favorecendo o acesso, né, a esses recursos, né? Acho que eu adoro trabalhar com startup muito nova, porque você já institui a governança do D1, sabe? Coisas bem simples. Seu contrato social tem que refletir a realidade, você tem que ter um acordo de sócios, você tem que ter o acordo de sócios, para mim, é o combinado do boteco. Você vai para o boteco, eu falo isso para os meus mentorados, e fala o que vocês querem, o que vocês não querem. Escreva no papel, pode ser de põe no papel. Põe no papel. Assinem. Isso vale. Né? Exatamente. E clareia os papéis, as responsabilidades, e quem está assumindo o risco, quem está delegando para o outro, e aí você começa a reduzir conflitos, né, nesses relacionamentos, né? Agora, te trazendo um pouco para você aqui, trazer os seus inputs, que você é super hiper nisso, eu acho que é muito mais difícil, né? Então, se a gente fala de startup, são dois amigos que estão começando um negócio, a coisa está zerada, é muito mais fácil. Mas no ambiente familiar, e aí a gente conhece algumas, né, a gente conhece famílias que têm um super sucesso dentro desse processo de governança, e quem dirá a inovação, né, e famílias que não conseguem conversar, né, que eu falo que o Todo-Poderoso mantém os pintinhos debaixo da asa, e assim vamos, e isso coíbe todo esse processo de sucessão, que também é parte da governança, né, Silvia? Com certeza. Não, assim, não sei nem quanto tempo que a gente tem, Camila, que se deixar, eu sabe que a gente vai conversando, né? Mas esse tema, com certeza, inovação, sessão familiar, eu acho que ele é outra porta de grande debate. Fala, Camila. Aí acho que dá para a gente fazer um webinar só sobre governança na empresa familiar. É que eu acho que o gancho com a inovação é que a sucessão ela vai trazer indivíduos mais permeáveis à inovação. Isso. É isso que é o, né? Mas desculpa, Camila, fala para a gente tem, porque eu tenho uma pergunta aqui também que eu posso responder que tem a ver com a ESG. Eu vou trazer primeiro a pergunta do Edmar, que ele fala assim: Patrícia, o que você diz, o que você nos diz sobre o Earth Overshoot Day, né, que é o dia de sobrecarga da Terra, né, quando a Terra perde a capacidade de se regenerar. Como que a inovação está ajudando nisso, o quanto está alinhada com isso, no sentido de preocupar com o meio ambiente, não só na intenção de tirar mais do ecossistema. E aí acho que traz o tema lá da sustentabilidade que a Silvia também colocou no triângulo, né? Isso, não, acho que está perfeito. Olha, vou te falar o que eu acredito, e aí é muito do ponto de vista de inovação, né? Vou trazer aqui a coisa para o meu parquinho, óbvio. Mas eu não acredito que existe. Primeiro, eu acho que a gente precisa repensar mesmo como a gente trata o nosso mundo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a agricultura no mundo inteiro, mesmo. Quer dizer, menos África. A África foi um dos lugares que eu não tive a oportunidade de ir, muito só norte da África. E a gente tem uma agricultura incrível. Eu acho que ninguém pode pensar que a agricultura do Brasil não seja uma agricultura sustentável, né? Eu não estou falando aqui de quem faz desmatamento ilegal, isso é crime, isso é outra coisa, é um outro assunto, é para advogado, né? Para advogado, juiz, não é para ir promotor, né? Não é para a gente aqui. Mas quando a gente olha o conceito de agricultura regenerativa, por exemplo, que é você manter carbono, segurar carbono no solo, etc., etc., quando a gente fala de plantio direto, por exemplo, é uma prática absolutamente regenerativa, né? Falo que todo ano a nossa alegria é ver que a matéria orgânica, a palhada que está lá no solo da nossa roça, ela está alta, ela está bonita, né? Tem matéria orgânica e muito carbono ali. Mas todas as soluções que a gente fala que vão trazer benefícios de uma terra mais limpa, etc., 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 eu não acredito numa solução única. Eu acho que o mundo está trabalhando com múltiplas soluções, e é o conjunto dessas múltiplas soluções é que vão trazer um resultado que a gente precisa, obviamente, dentro de uma consciência global, de uma consciência do coletivo, de que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Não é porque a gente tem uma agricultura super interessante que a gente não possa trabalhar em outros aspectos. Também acho que o Brasil é super interessante do ponto de vista de combustível, né? Então, eu adoro falar que o programa de etanol do Brasil, ele nasceu no ano que eu nasci, né? Então, acho super bacana, a gente fala de combustível limpo
há bastante tempo, não vou falar quanto, senão vou falar a minha idade, mas isso também, quer dizer, a vida inteira a gente cresceu com o pró-álcool, né, e a gente achava, é um programa aí da cana do Brasil, né. Hoje a gente olha, é uma plataforma, o país que mais usa, né, combustível limpo, né. Talvez a gente até tenha que pensar se o carro elétrico que usa bateria com lítio e que daqui a 10 anos vai poluir de alguma maneira, porque a gente não sabe o que vai fazer com esse monte de bateria, né, gente, acho que eu, Patrícia, acho que a solução é hidrogênio, só que a gente não consegue carro a hidrogênio barato o suficiente, combustível barato o suficiente, mas eu acho que esse é o futuro e acho que toda inovação, ela nasce caríssima e depois ela vem para um nível de se popularizar e de ser introduzida. Então, outro exemplo de descarbonização, a startup mais interessante que eu vi no Web Summit foram 3 meninas, uma de 17, uma de 18, uma de 19, que desenvolveram um sistema que tira carbono do ar e transforma esse carbono em grafeno. Grafeno é um material super nobre, que é usado em tecnologia, etc, 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 etc. Então, acho que é isso, sabe? Eu acho que é o esforço coletivo, né? É a consciência de que não dá mesmo para queimar mais carvão, né? Quem já foi para a China é sufocante. Você anda no país, é sufocante. Não é uma questão de dizer assim, nossa, eles estão emitindo carvão, eles estão emitindo carvão mesmo, né? Assim, é pesado respirar. Então, até para a própria população, para a saúde. Então, tem essa questão, obviamente, né, do ponto de não retorno, né, que a gente fala, mas eu tenho muita fé de que inovação, tecnologia, eu acho que as soluções para essa parte ambiental, social, e mesmo de governança, elas todas vão passar muito pela inovação, que é esse tripé aí que você falou, né, Silvia? Elas estão interconectadas e juntas é que vão trazer um resultado real, né? Não é uma coisa ou outra. Não sei se eu respondi. Eu concordo, eu acho assim, eu acho que esse tripé, ele é a base do agro como realmente uma plataforma de conhecimento, uma plataforma que pode realmente fazer, né, as mudanças necessárias. E aí eu acho que tem a questão da inovação, tem, sei lá, um triângulo, alguma coisa, mas no centro disso, por isso que até eu me remeti a perguntas de cooperativas, no fundo, acho que tem todo um desafio da ação coletiva, né? Quer dizer, assim, você pode ter a tecnologia mais fantástica, até sei lá, de custo relativamente baixo, né, dependendo do timing que ela está, mas acho que passa muito por uma lógica, que eu acho que esse é o grande gargalo, né, de entender que isso, no agro, a gente discute muito a questão entender o papel mais holístico, mais do coletivo mesmo, para fazer com que essas soluções, elas gerem os impactos possíveis e necessários, né. Acho que tem um recheiozinho naquele triângulo lá, que são as pessoas, né? Eu acho que eu falo que a gente não trabalha com inovação. Eu, a partir do momento que resolvi trabalhar com isso, eu resolvi viver dessa maneira, né? E esse olhar do todo, né? Esse olhar, eu falo que é quase que se transportar para fora da Terra, entender todos os problemas que estão acontecendo. Não que a gente vai resolver tudo, gente. A gente é uma andorinha tentando fazer a nossa parte, né? Mas as consequências do não coletivo, elas são muito graves. A gente está vendo isso agora, por exemplo, com essa história de vacinação. Enquanto não tiver todo mundo vacinado, a gente vai continuar prisioneiro, né? E isso é a história do coletivo. Enquanto a gente não procurar soluções de segurança alimentar, que é o agro, pode falar que a gente vai ter, sei lá, bife sem boi, né? Cultura de tecido, que a gente vai... eu adoro esses pontos bem extremos, né? Então, eu assisti a palestra do criador do Impossible Foods, que é aquele hambúrguer vegetal, que ele tentou fazer o sangue e tal, né? E aí ele acha que o mundo vai ser resolvido porque a gente só vai comer planta, né? Eu acho que não, acho que vai ter alguém, e essa é uma pesquisa que já está sendo feita, né? Que vai achar um jeito do boizinho não emitir metano. E a gente vai poder ter o boizinho igual, né? Eu as coisas não são tão cartesianas, tão extremas. Eu acho que, de novo, é o coletivo, são as ações associadas, são as ações em conjunto que vai trazer para a gente aquilo que a gente precisa, porque não tem, eu falo que às vezes a gente busca muito herói, né, fala-se muito nisso, né,
Fica todo mundo buscando o herói, né? Quem vai me salvar? E é a gente que tem que começar a encontrar as pequenas soluções, pequenas coisas, né? E fazendo a nossa parte. Uma coisa super interessante que eu não sabia, né? Eu morei na Alemanha, o gerenciamento de lixo era absolutamente rígido, mas eu descobri que na Suíça é pior. Na Suíça, você tem direito a um saco de lixo a cada 3 dias de lixo orgânico. Só que o saco é padronizado. E você paga o equivalente a R$ 20 por saco de lixo. Você não pode jogar em outro saco. Quando a gente fala de lixo orgânico, a gente está falando basicamente de desperdício. Então, ou você começa a compostar na sua casa, jogar menos comida fora, ou você vai gastar uma fortuna em saco de lixo por mês. Então, aí você fala, nossa, sacanagem, né? Mas é um jeito de dizer assim, bom, gente, você não vai por bem, vai pelo bolso, que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Mas são soluções que não é multa, não é... É assim, é o seu dia a dia, você decide quanto você vai gastar em saco de lixo e o quanto de lixo você vai gerar, não é? Então, acho que existem umas soluções assim que eu achei óbvio, te dá o trabalho de pensar, né? Nossa, o que eu vou ter que comprar menos comida, tem que ser mais conciso, tem que ser mais econômico, né? Comprar. Eu que eles já fazem, mas compra comida para 2, 3 dias, não compra mais, exatamente para não estragar. Mas, do ponto de vista de eficiência de redução de resíduo, é sensacional. Muito legal. Silvia. Obrigada. Posso ir para a próxima pergunta, Silvia? Vamos lá. Eu vou trazer a pergunta da Bibiana, que quais são as ferramentas de governança da inovação que uma empresa do agro precisa pensar e desenvolver para desenvolver uma cultura de inovação interna? E aí a gente vai para aquele assunto que sempre, quando a gente vai falar de inovação, a gente tem que abordar o tema da cultura, porque senão a inovação não acontece, né? Mas aí eu acho que é bacana, porque como é que a governança influencia nisso? Acho que é bem bacana essa pergunta. Bom, vamos lá, são duas coisas diferentes, né? Modelagem, né? Ela é a mesma que eu mostrei ali para a governança de inovação para qualquer setor. Eu acho que o que a gente tem que pensar é assim, quais são as particularidades do agro que eu preciso trabalhar para que as empresas consigam adotar um sistema, um modelo de inovação, né? E aí você tem toda a razão, eu acho que cada empresa é uma empresa, está num nível diferente, né, de aderência e de receptividade de adoção de inovação. O que eu acredito é que não tem uma mágica, sabe? Não tem uma receita mágica que, olha, então, faz isso que dá certo. O que eu sei existem algumas ferramentas que me ajudam a priorizar, existe o sistema, o modelo que você vai, sobre o que você tem que olhar, que é esse multifatorial. Então, o que eu preciso olhar dentro de um sistema de inovação, seja numa empresa do agro, numa empresa, né? Agora, o desafio do agro, eu acho que é um pouco disso que a gente falou, essa heterogeneidade de donos, né, de empresários, né, é a história da educação, qual é o nosso papel na educação, a nossa resiliência de que não é só ir lá vender consultoria, vender inovação, vender curadoria, vender governança, tem que explicar para ele o que é curadoria, eu tenho que explicar para ele o que é governança da inovação, eu tenho que explicar para ele a importância disso, para ele não ficar comprando todas as porcarias que oferecem para ele, né? Então, você tem que ir devagarzinho, né? Criar conteúdos, isso é uma coisa que eu quero começar a fazer mais, criar conteúdos específicos de inovação no agronegócio, então, levar um pouco de sustância, né, para essas pessoas de uma forma bem simplesinha, né, com pequenos artigos e tal, para a gente começar a mexer. E, na verdade, eu acho que assim, o que a gente vê é que tem muito agricultor, por exemplo, que é super aderente, adoraria, só que não sabe por onde começar. Então, esse é um outro problema, né? Por onde eu começo? Eu tenho um recurso, eu tenho vontade, só que eu não tenho a menor ideia por onde eu começo a inovar, por onde eu começo a olhar esse bicho diferente, né? Então, essa é uma outra questão. Mas, Vivi, não tem uma receita
E aí, eu acho que quando a gente fala de empresa familiar, então, e eu posso dar o exemplo aqui da empresa que eu sou conselheira, esse respeito ao momento, aos limites, né, dessa empresa familiar, ele é importantíssimo. Não adianta eu chegar lá e falar assim, então, gente, vamos revirar o mundo, essa empresa aqui daqui a pouco vai ter robô andando para cima e para baixo, ninguém vai aderir. Né? Eu tenho que começar devagarzinho. Olha, gente, então vamos olhar como é que vocês estão inovando. Aí, geralmente você olha, só está inovando da maneira tradicional de P&D, né? E a pessoa de inovação, ela não sai do laboratório, do escritório, do campo, ela nunca saiu para ir visitar qualquer coisa fora. Então, assim, essa ampliação como é que eu vou explicar para alguém que ampliar o seu horizonte, ampliar a sua visão, o seu olhar é importante, se ele nunca saiu, se o horizonte dele é aqui. Eu não já sei explicar para ele que tem o além-mar. Não sabe o que é o além-mar, né? Acho que isso é um pouco de entender também ao possível, né? O famoso da Beatriz Brito, que sempre fala, é governança possível, isso vale também para a governança da inovação. Ótimo. Silvia, eu vou fazer mais uma pergunta e depois eu abro para você comentar, pode ser? A pergunta da Carolina Gonçalves, ela falou, boa noite, Patrícia, adorei sua fala, em especial sobre os tipos de inovação. A Carolina é professora da UFMS também, mas do campus Pantanal, e aí a pergunta dela é, na sua opinião, pela sua experiência, quais as barreiras que fazem com que em nosso país a gente não atinja o nível de inovações no agro, como em outros países do mundo? Barreiras ou as necessidades? O que precisamos ainda? Legal. Bom, Carolina, obrigada pela pergunta. Adoro Pantanal, viu? Meu padrinho não mora aí no Pantanal do Mato Grosso do Sul, mora em Cuiabá, mas adoro, é o mesmo ecossistema, né? Então, gosto mesmo. Bom, vamos lá, acho que eu falei um pouquinho das barreiras aí na minha apresentação, mas eu acho que assim, a gente, de novo, a gente está num momento de transição e a gente não é maduro ainda. Eu acho que é um pouco isso, né? A gente está passando por um processo que vai requerir um amadurecimento. Isso passa muito pela educação nas universidades, então, eu não sei, até uma coisa interessante aqui que depois queria ouvir da Silvia, mas o empreendedorismo dentro das universidades, pelo menos quando eu fiz, né, já faz tempo, quando eu fiz, né, tinha muito estímulo para o empreendedorismo. A gente era estimulado a ser ou pesquisador, ou área acadêmica, ou a gente era estimulado a trabalhar em empresas, né? Isso era um pouco né? Ou prestar concurso, gente, era isso que tinha, né? E falar assim, gente, então vamos lá, né? Vamos incentivar aí essa questão, né, do empreendedorismo, de vocês procurarem soluções, né? Eu acho que a gente não tem. Então, primeiro, a gente precisa passar por uma reformulação da cabeça dessas pessoas que estão vindo e sendo formadas, né? Se a gente não criar pessoas, não formar pessoas que são capazes de empreender, eu vejo aqui a dificuldade como mentor, às vezes, assim, sem a mínima noção do que é empreender, a mínima noção do que é um modelo de negócio, a mínima noção do que é criar uma empresa, né? Acho que uma outra coisa é esses processos, assim, o processo de mentoria, ele é bastante rico, então, pessoas mais experientes ajudando aquelas que estão começando, acho que é um bom começo também, e a gente vai ter que ir trabalhando essa abertura de horizontes aí, né, e de cultura. Eu falo que os ambientes israelenses, por exemplo, as pessoas são absolutamente abertas, né, elas aprendem umas com as outras, a gente vai ter que aprender isso também. Isso eu acho que é o super desafio aí que a gente tem, e não é uma barreira, eu acho que é parte da evolução, né? Isso é um processo contínuo, constante. Eu realmente acredito que a gente ainda passa, a grande questão, né? Qualquer pessoa, quando fala comigo sobre o Brasil, né? E o Brasil, o que você, gente, a gente precisa educar as nossas crianças, é só isso. Nossas crianças, nossos jovens, a gente precisa garantir que todo mundo tem o mínimo, né? E nessa questão, é uma coisa super interessante, né? Tem uma universidade na Dinamarca, para quem não sabe, a Dinamarca, ela tinha o mesmo nível de desenvolvimento que a gente no final da década de 90. E tinha um nível de desemprego absurdamente alto.
E aí tem uma universidade que eu sou super fã, até vou fazer curso com eles em abril do ano que vem, que eles criaram uma universidade que o objetivo da universidade era fazer com que as pessoas que saíssem do curso deles criassem o próprio emprego. Essa era a ambição deles. Então, já que não tem emprego, nós vamos fazer as pessoas criar o próprio emprego. E a gente vai trazer prosperidade para o país através desses novos empreendedores. E é uma universidade super legal, chama Chaos Pilot, que existe até hoje, enfim. E que é isso, gente? A gente precisa começar também a... E o brasileiro, ele é empreendedor. Eu acho que às vezes falta meios de não saber como fazer mesmo, e não saber onde procurar ajuda, né? Eu vejo também uma disparidade nesse mundo da inovação enorme, daquelas startups que não sabem muito o que fazer e tal, e das startups que estão aqui em São Paulo, e que o pai é fulaninho, e que está dentro de um networking, aí de novo a palavra networking, a importância do networking, e vai, estala o dedo, tem o investidor, sabe por onde começar, o amigo é advogado que já vem e traz. Então, essa também é uma parte um pouco nefasta dentro da inovação, que é essa diferença que a gente tem entre mundos aí, né, dessa divisão a gente tem aí esse abismo social no Brasil, ele também se reflete nas startups, totalmente. Ótimo, Patrícia. Falar do empreendedorismo aí, que curioso. Oi? Que curiosa de ouvir a Silvia, que é da academia, e falar sobre empreendedorismo. Só antes de eu passar para a Silvia, como a gente já vai caminhar aqui para o final do nosso painel, eu só queria colocar aqui alguns... O pessoal está comentando no chat que gostou muito da apresentação, do debate, e aí só o Edmar, ele tinha comentado justamente essa questão da cultura de não compartilhar do brasileiro, né, de desenvolver essas habilidades voltadas para o empreendedorismo, para o compartilhamento do conhecimento, que seria importante para a gente promover mais inovação no agronegócio, né, no agrotech que ele está chamando aqui. E a Juliana Rosa, ela colocou um ponto interessante que, na visão dela, para fazer chegar a inovação para o pequeno agricultor, a gente tem que colocar aí na pauta a discussão sobre o agente extensionista, né? O agente extensionista que é a pessoa, é o agente em si, que vai fazer chegar a inovação no campo, né? Para esse agricultor menor. Então, acho que era importante trazer esse comentário aqui da Juliana. E aí, queria abrir, então, Silvia, para os seus comentários, para falar um pouco sobre o empreendedorismo e fazer um fechamento aí das questões que você acha que forem mais relevantes e pertinentes. Legal, obrigada, Camila. Eu acho assim, Patrícia, eu acho que as universidades estão correndo atrás fortemente para realmente entender a questão do empreendedorismo dentro do ambiente universitário, né? Então, eu tenho visto na própria FMS e colegas de outras universidades, inclusive, né, que estão criando, assim, trilhas, né, eles chamam de trilhas de conhecimentos voltados ao empreendedorismo. Eu participo de uma iniciativa que envolve várias universidades, o All for Food, que tem a inovação, o empreendedorismo como mote mesmo, e compartilhando isso com diferentes universidades, com diferentes empresas, né? Então, assim, eu acho que hoje as universidades acordaram para isso. No que diz respeito às universidades públicas, existe ainda uma questão institucional um pouquinho mais complexa, que é como trazer recursos para dentro da universidade pública, recursos privados, e aí tem toda uma burocracia, tem toda uma lógica meio perversa, vamos chamar assim, né, que acaba diminuindo um pouco esse ritmo, mas eu acho que das escolas de negócio, nos cursos de engenharia, com as incubadoras, tem todo um esforço, algumas mais, outras menos, mas aí tem um caminho longo a ser seguido ainda, sabe? Que é romper um pouco a própria cultura nossa, né? De como entender a universidade, né? E como entender a questão do empreendedorismo
como parte inerente, e aquele problema que todo mundo sabe que hoje cada vez mais vai ter menos opção de trabalho, de emprego formal, né? Seja concurso público, seja, né, aquela coisa tradicional de uma carreira numa empresa, quer dizer, então realmente você tem que entender o empreendedorismo como uma fonte de valor, mas não o empreendedorismo como um tapa-buraco, sabe? Aquele que não consegue se colocar no mercado e começa a empreender de qualquer jeito. Acho que tem que tomar esse cuidado também do certo ufanismo na empresa, tem que ser uma coisa consistente, bem organizada, coerente, bem sustentada, né? Eu acho que esse é outro tema, nossa, tem tanto tema, né, que tem essa interface com inovação, mas eu acho que está caminhando, isso já está bastante, pelo menos sensibilizado as universidades, né? Uma coisa interessante, Silvia, e eu faço quando eu posso, né? Quando eu posso, eu vou dar palestra de empreendedorismo, de inovação, vou porque gosto, às vezes viajo horas por conta do hotel, a minha... E eu acho que tem muita gente disponível para isso, sabe? Que abriria o seu espaço, que doaria. Eu falo que eu fiz universidade pública, então é o jeito que eu tenho de retornar. Retribuir. Por mim, né? E sabe que tem umas iniciativas interessantes que tem feito, eu não trabalho com empreendedorismo dentro da universidade, mas o que eu tenho lido e visto, conversar com alguns colegas, é de trabalhar a questão do empreendedorismo nem é tanto na universidade, é lá no ensino médio, é na escola, quer dizer, na hora que ele já... Sabe assim, então você está comentando, tem muitos professores da universidade que trabalham com coisas que têm projetos de extensão, né, como foi colocado, para sensibilizar o nosso futuro aluno também. Muitas vezes o aluno também, ele vem com uma ideia um pouco equivocada, né, do empreendedorismo. Quer dizer, então, despertar essa cultura do empreendedorismo de novo, né, uma consciência, né, da importância do empreendedorismo, mas lá na base, na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, né? E aí ele já entra, na verdade, com essa demanda muito clara, a universidade ela é um pouco mais lenta, né? As universidades públicas já são um pouco mais lentas, mas muitas se articulando já e sendo plataformas também, né? De gerar de atender esse tipo de demanda que é da sociedade, né? Eu acho que tem um bom caminho. Mas sabe, só para fechar, Camila, que eu acho que era interessante, assim, dessa conversa toda com a Patrícia, eu acho que a governança ela acaba sendo um catalisador muito interessante, sabe, para a inovação. A gente discute muito a governança como catalisador para processo de sucessão das empresas rurais, né, e um facilitador. E eu tenho estudado muito a governança como também um facilitador ou um vetor para resiliência e para competitividade, né. Mas eu acho que tanto inovação quanto governança, a gente não pode abrir mão de um olhar sistêmico, sabe? Então, no caso da inovação, tem toda essa discussão de ecossistemas, de inovação, que tem esse olhar, né? De envolver instituições, universidades, órgãos, né? Empresas, agentes, né? Eu acho que também na governança, a gente não pode esquecer que a governança não é só um olhar para dentro da empresa, sabe? Tem toda uma importância de olhar a governança numa perspectiva mais meso, né? Quer dizer, como é que eu governo as relações de uma cadeia produtiva, como é que eu governo as trocas de inovação dentro de uma cadeia produtiva. Então, e aí talvez a gente consiga romper aquela barreira, né, que a Carolina colocou, que é de entender o agronegócio brasileiro como, de fato, uma das grandes oportunidades de um celeiro de inovações, né? E acho que a governança tem muito a contribuir com isso, nessa lógica de interdependência, de complementariedade. Muito. Né, é o direcionamento, né, Silvia? É entender como estrategicamente isso é importante para mim. Um pouco do que a gente fala do capitalismo de stakeholder, né? Que é considerado a sociedade, a economia, os meus fornecedores, os que compram de mim, os exportadores, o combustível que eu uso, né? Então, assim, acho que a inovação, assim como a governança, é muito mais, no caso da inovação, uma adoção de uma tecnologia ou da governança, de estar fazendo tudo bonitinho, né? Tem meu conselho constituído, tem o comitê disso, tem o comitê daquilo, né? E parece que está tudo certo. Nunca é perfeito, né? A gente e também tirar o estigma da perfeição, né? Exato. Assim, então, talvez eu não precise ter aquilo tudo montadinho, como você falou, né? O acordo pode ser uma coisa feita lá no boteco, né? Quer dizer, função do conselho é a partir de onde a empresa, do conselho, ou, né, desses órgãos de governança, é a partir de onde a empresa está sem juízo. Exatamente. A gente está lá para Assembleia de sócios.
Exato. A Assembleia de Sócios pode ser uma boa reunião entre os sócios, né, da família, né, no ambiente onde eles se sintam abertos, confortáveis, porque acho que a governança tem muito aquele aspecto de diálogo, de comunicação, né, de você romper essas barreiras. Sim. A questão intergeracional, como você colocou, do processo de transição das gerações, e aí a inovação, ela dialoga muito fortemente, mas eu acho que são dois temas indissociáveis. Eu acho que está dentro daquele triângulo de ouro que eu acho, sabe? Que tem aquele verso da sustentabilidade, que acho que a gente tocou, quer dizer, não dá para falar de uma coisa sem tocar na outra, sabe? Assim, e aí internalizar efetivamente uma consciência pela inovação, uma consciência em prol da sustentabilidade, uma consciência organizacional em prol da governança e esse olhar mais sistêmico, né? Dessas interdependências, uma cadeia, uma subcadeia, né, de produção, né? Eu acho que nada é fácil, são temas absolutamente complexos, a gente tem que começar, né? Por algum ponto tem que ser. Mas são oportunidades. Eu acho que essa é a mensagem final. São oportunidades. Exatamente. É isso Sem mesmo. dúvida. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Silvio. Eu acho que a gente fechou bem aqui, que eu acho que temos muitas oportunidades no agro, quando a gente fala tanto em governança quanto em inovação, né? Acho que temos um mundo aí a desbravar. Eu acho que só um ponto, né, Silvia, complementando do que a gente estava falando, dessa questão do link da governança com a inovação, é o risco, né? A governança, quem governa tem que estar disposto a assumir o risco da inovação. Eu acho que isso é e muitas a vezes cultura, né? E por meio da governança está transferindo o risco, né? Você tem que ter isso muito claro, né? O risco, seja da tomada de decisão, seja o risco, né, da implantação de um projeto, e inovação também tem essa questão de assumir riscos, porque você está lidando com mudanças, está mudando comportamentos, está mudando o mindset, né, da organização. O incerto, muitas vezes, que é o difícil, incerto, né? Está lidando com o incerto. Mas é o contexto, né? Esse mundo do século XXI, quer dizer, a gente está vivendo isso há 2 anos e não sabe como é que vai ser, né? O Réveillon desse ano que está tão próximo, né? E a gente, quer dizer, lidar com essa incerteza vai fazer parte da nossa realidade. É o famoso ciclo de valor, né? É o famoso ciclo de linha, se permitir errar, se permitir se recompor, refazer, tentar de novo, né? Esse é outro, Não, esse é outro tema que eu sou apaixonada. Que é a cultura que é exatamente essa cultura de que a gente ainda não tem muito enraizada, que é a permissão para errar. Nossa, adoro esse tema de falhas organizacionais e a gente precisa falar sobre isso. Mas vamos marcar o próximo. Mas a essência é a gente. Camila, da próxima vez, né? Por eu e a Silvia, você deixa umas 5 horas, porque o tempo que ficou aqui para a gente fazer é um horror. É verdade. Mas super obrigada pela oportunidade de estar conversando com vocês e com todos aqui presentes, com a Patrícia, com a Camila, que é com quem eu estou dividindo. Obrigada a vocês, obrigada pelos participantes também, né, que fim de ano à noite, eu tenho certeza que a maioria está cansado aí depois de um dia de trabalho, né? Então, obrigada, fico à disposição para tirar dúvida. Camila, se quiser de apresentação, você já tem aí. Uhum. Tá ótimo. Bom, agradeço as duas. Foi um debate aqui de alto nível. Acho que tivemos o privilégio aqui de ter a Patrícia e a Silvia debatendo, e como elas mesmas falaram, a gente poderia ficar aqui ainda horas, tem vários assuntos que a gente consegue entrar, abrir, aprofundar. Então, só tenho a agradecer a vocês pela disponibilidade de poder estar aqui participando, o tempo, ao nosso público que nos acompanhou até agora, tá? E qualquer coisa, estamos à disposição, entre em contato com a gente pelo Pensa, estamos aqui, logo, logo a gente tem outros eventos como esse. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, gente, boa noite, um ótimo descanso para vocês, Feliz Natal e Ano Novo, agora a gente já pode... É verdade, gente, já vai começar dezembro. Tem razão. Pessoal, muito obrigada, um abração para todos. Tchau, Camila, gente, obrigada. Patrícia, beijo, obrigada. Até mais. Tchau. Tchau.